Amém, amém. Deus continue nos abençoando. Aqueles que estão conosco, através da internet, Deus os abençoe também. Continue vos abençoando. Nós vamos ler a Bíblia. Apocalipse 3, vamos ler o verso 21. Versículo 21. E em reverência a palavras, vamos ficar em pé todos, E leremos o verso 21. Está escrito: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Querido Jesus, a tua palavra, que ela seja para nós dada naquela medida perfeita, dada pelo teu Espírito Santo, Senhor, para que então assim nós teremos um bom tempo de aproveito. É no teu nome que o pedimos, ó Pai, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor? Nós começamos nesta era, falando sobre esta era de Laodiceia, sobre a vantagem desta era, como que ela vangloria, se galanteiam, se jactanciam com orgulho, com toda arrogância, pelo que possui, pelo que tem. E agora nós estamos terminando com o vencedor. O vencedor de tudo isso que contém dentro dessa era, desta igreja laodiceana. O que vence essas coisas? O vencedor disto. Haja visto que nós devemos gravar, não só na nossa mente, mas também no espírito, na alma, dentro. Na verdade, essas coisas, o que é que nós devemos vencer e como devemos vencer. Então, é algo de muito valor para nós, é vencer, porque a promessa só vai mesmo desfrutar do reino é o vencedor. Graças a Deus, irmãos, nós não andamos com Jesus quando ele estava aqui no seu ministério terreno, com o próprio Deus feito carne. Porém, ele nos deu um profeta com uma mensagem precursora, que é ele mesmo, para nos ensinar, nos instruir, nos admoestar, nos levar, na verdade, ao conhecimento disto, de que em verdade nós não andamos com ele quando estava aqui feito carne, mas nós andamos com ele feito espírito, ou na forma do Espírito Santo. Cristo Jesus. Então, nós podemos obter também a sua mesma instrução, como os discípulos obteve. Porque, na verdade, essa palavra discípulo, ela quer dizer aluno, aquele que aprende do mestre, aquele que ouve o mestre, aquele que ama as palavras do mestre.
E enfim, você não pode amar as palavras do mestre sem não amar o mestre. É verdade. Correto? Quando é um bom aluno e ele ama aprender, ele dedica-se muito nas suas aulas. Ele é muito devotado às aulas. E assim, de acordo com a sua convivência com o seu mestre, com o seu professor, e ele vai aprendendo as duas coisas. Aprendendo a aula, o que o professor ensina, e aprendendo a amar o professor. Porque, em verdade, quando ele é um bom aluno, ele ama aprender. E ele vê no seu professor uma luz. Que ele possui aquele dom de ensinar, de instruir. Eu estou falando no natural. E o aluno, ele passa a ser um admirador daquele professor. Quando ele chega nessa situação, ele é um bom aluno. Ele aprende bem. Mas quando ele chega a não ser muito chegado nas aulas, não gosta muito de estudar, até o professor para ele é um empecilho. Até o professor para ele é uma causa de desânimo. Não é mesmo? O professor para ele ignora tudo. Ele fala, esse professor não está com nada. Por quê? Porque ele não ama, ele não gosta de estudar, ele não é um bom aluno. Não aprende nada. Fica todo o tempo naquilo. Agora, assim é no espiritual. É no espiritual. Quando você é um discípulo desse professor chamado Jesus, que está aqui conosco agora, nos ensinando a lição, nos instruindo, nos educando, nos admoestrando, nos mostrando como nós devemos fazer, agir, atuar, e o amamos. Então nós absorvemos e captamos a visão. E amamos a aula de Deus. E amamos a Deus. Ele é o nosso mestre. Jesus, na forma do Espírito Santo, é o nosso professor. E então, aquilo nos leva a aprender a ser homens, mulheres que vencem na vida espiritual. Por quê? Porque você dedica-se às aulas do seu mestre, ama. E aí então a sua mente é aberta, a sua mente é instruída por Ele, porque Deus abre a mente. Ele abriu a mente dos discípulos dele, para poder conhecer a sua palavra, e obedecer, e em seu nome, pregoar o arrependimento a toda criatura, começando em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra.
Ele abriu a mente do discípulo. Você é o discípulo de Jesus, é o aluno de Jesus. Ele abre a sua mente espiritual para você absorver a palavra. Sua vida é uma mensagem, a sua vida é uma pregação, a sua vida ensina outros como obedecer, não é mesmo? Esse é um bom aluno de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então você só vai vencendo, só vencendo. Deixa vir as provas. Tal dia de prova, você diz para o professor: eu vou estudar e vou tirar 10. E você vai e passa na prova. É desse jeitinho que é o bom cristão. Ele dá prazer ao seu professor. Ele aprende lutar, batalhar e vencer. É um vencedor nato. E o vencedor assenta com ele no seu trono. É como ele. Aleluia. Amém. Então, vamos lá. Agora, o que devemos vencer? Essa é a pergunta normal a ser feita aqui. Porém, essa não é a real ideia deste versículo. Por quê? Não é tanto que devemos vencer, mas sim como devemos vencer. Ora, isto é lógico. Por que será que importa muito o que devemos vencer, uma vez que sabemos como vencer? Você sabe que ele sabe. Ele é o nosso professor, é o nosso reitor. Ele conhece os seus alunos. Ele é o nosso pastor. Ele conhece as suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas de mim são conhecidas. Ovelha de Jesus, ovelha de sua palavra, obedece a sua palavra, aprende a sua palavra, não através do intelecto, mas é uma vida, porque está impregnada dentro do seu ser. É como uma âncora ancorada no interior do seu véu, que só vai superando, só vai superando. Uma rápida olhada nas escrituras que envolvem o Senhor Jesus vencendo trará à luz a verdade dessa afirmação. Desta afirmação, vejam, do vencedor, como devemos vencer. Então vamos observar aqui o que é as principais coisas que, olha, se a palavra de Deus, dada por um profeta, é um pacote, e está dentro desse pacote tudo que é bom para viver na sua vida, também, esse velho mundo está um pacote também. E Deus revelou como devemos vencer isto. Vamos lá ver? Em Mateus 4, onde Jesus é tentado pelo diabo. Ele venceu as tentações pessoais de Satanás pela palavra. Pessoais. As tentações pessoais.
natural. Pela palavra. E somente pela palavra. Em cada uma das 3 principais provas que corresponderam exatamente à tentação no jardim do Éden. Olha, eu disse que é um pacote. Essas 3 coisas, tem todo mundo confinado dentro dela. O mundo, tudo que você vê que não presta, do mundo está confinado dentro dessas 3 coisas que Jesus venceu. Vamos ver o que são as 3 coisas? Vejam bem. Ele disse que corresponder exatamente à tentação no jardim do Éden, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus venceu pela palavra. Eva caiu, Adão caiu em desobediência direta à palavra. Você viu aí? Porém, Jesus venceu pela palavra. E agora mesmo deixa-me dizer que esta é a única maneira de ver um vencedor. E também a única maneira de você saber se está vencendo. Porque essa palavra não pode falhar. Essas 3 coisas, irmãos, ela abrange tudo que o mundo tem. Tudo que o mundo ama. Tudo que o mundo gosta. É a soberba da carne, a soberba da vida. Digo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas 3 coisas, ela é empacotada, que é como se um leque que solta tudo para a humanidade. E que as pessoas não vencem se ele não for espiritual. Ele não vence. Ele pensa que está vencendo. Olha, não tem a coisa mais fácil para um homem ou para uma mulher é ser uma pessoa simples, humilde, com a simplicidade de Deus, com a humildade de Deus nele. É a melhor coisa que deve ser. E nisto daí é onde você tem um campo que abrange um lugar fértil pelo qual Deus pode operar na sua vida. Porque, irmãos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, essas 2 coisas, elas são físicas, natural, que abrange as coisas naturais do mundo. A soberba da vida é um outro lado que entra a arrogância, a ignorância, o orgulho, a jactância, que opera no indivíduo e que traz a esta conclusão dessas outras 2 coisas na sua vida. Porque um dinheiro, por exemplo, o dinheiro, ele não é a raiz de todos os males, mas o dinheiro, ele contribui para as raízes de todos os males. E há 3 coisas que o profeta diz que você deve ter cuidado: fama, dinheiro e mulher. Essas 3 coisas. Ele disse: mantenha-se longe disto. Você já viu um famoso que não é cheio de dinheiro? Para ser famoso você tem que ter dinheiro. É a principal peça. E aonde
onde reina e opera o dinheiro, opera a arrogância, a ignorância, o orgulho, a jactância. E aí então vem o resto, que é a depravação. E assim por diante. Uma palavra chamada humildade, simplicidade, ela abrange o seu lado natural. Fulano, ele é humilde. Fulana é humilde. Por quê? Ele não é uma pessoa alta, de alto nível. Ele é uma pessoa de baixo nível. É uma pessoa pequena. É um pequenino homem. É uma pequenina mulher. Ele é humilde. Contudo, tem gente que não tem um couro para cair em cima dele. É arrogante, depravado, orgulhoso, jactancioso. Você entendeu? Mas, de acordo com as palavras do mestre que ele nos ensina, o que ele diz? Bem-aventurados os humildes de coração, porque ele agradou o Pai dar o reino dos céus. Os pobres, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Ele falando no sermão da bem-aventurança. E essas pessoas, elas são pessoas humildes, pequenas. Agora outra coisa, observe novamente como Jesus venceu os sistemas religiosos do mundo. Quando ele era repetidamente aborrecido, a palavra aborrecido é odiado, pelos teólogos do seu dia. Esses teólogos são os grandes jactanciosos, os arrogantes, os orgulhosos. Ele constantemente aplicava a palavra. Satanás não gosta disto. É só palavra. Vai falar bem assim para você. Só palavra. E não é. São pessoas religiosas. São pessoas crentes. Porque na verdade, irmãos, um atributo de Deus, ele não tem outra coisa na boca dele não, a não ser a palavra. A palavra de Deus. Não é mesmo? Ora, se você é um atributo de Deus, Deus é a palavra. Deus é a palavra. E você é um atributo de Deus, você também é uma parte da palavra. A palavra é uma parte sua. Então o que te rege, o que te domina é a palavra. Então o que vai sair nos seus lábios? O que está nos seus olhos? O que está nos seus ouvidos? O que está na sua consciência, no seu raciocínio, na sua imaginação? É a palavra. Porque o que está dentro de você é a palavra. O seu alimento é a palavra, a sua água é a palavra. E então ele estava dizendo, ele constantemente aplicava a palavra. Ele falava somente o que o Pai lhe concedia que falasse.
não houve uma só vez em que o mundo não fosse inteiramente confundido por sua sabedoria, porque era a sabedoria de Deus. Era a sabedoria de Deus. Então, essa é a forma que você vence. Quando você está muito envolvido com o mundo e com as coisas do mundo, e se mergulha nisso daí, e é envolvido com companheirismos íntimos com essas pessoas carnal, essas pessoas que é completamente arrogantes, depravadas, imundas, e convive, e age, e fala, e atua como elas, como você quer ser vencedor na vida? Tem que se separar disso. Separai-vos. Separai-vos. Não toqueis em nada imundo. E eu vos receberei por filho, e serei para vós como pai. Então, Jesus, ele nos ensinou como vencer. Vamos lá de novo? Agora vem a consumação de como é que você deve fazer para vencer. Em sua própria vida pessoal, contendendo consigo mesmo. Contendendo consigo mesmo. O de dentro com o de fora. Era o que ele estava fazendo. Isso aqui ele está ensinando a cada um dos seus filhos, de seus pequeninos, como deve fazer. Quando o de fora está muito envolvido com o mundo, o de dentro está corrigindo sempre. Repreende, censura o de fora. Deus nos ajude, contendendo consigo mesmo. Ele venceu pela obediência à palavra de Deus. Você viu aí? Obediência à palavra de Deus. Hebreus 5, verso 7 diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Isso era Jesus, o Filho. O Filho foi ouvindo quanto ao que temia, e ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É dessa forma que acontece com cada um dos seus irmãos. Eu digo irmão de Jesus. Irmãos de Jesus. Eles aprendem dessa maneira, sofrendo as correção, as repreensão que vem contra você mesmo. Porque quando você é subordinado ou submisso à correção da palavra, então o pai te trata como filho. Mas quando você não é, então você é indisciplinado. Ele disse, então é bastardo, não é filho. Então nós temos que conhecer, na verdade, o nosso espírito. Porque você é o seu espírito. Agora, quando você conhece o tipo de espírito que você tem, você diz para Deus, que é o Pai: Senhor, eu estou nas tuas mãos, tu cuida de mim. A hora que eu estiver errado, o Senhor me corrige, me repreenda.
Eu não quero, Senhor, andar com uma vida errada, mas eu quero ser obediente à palavra. Essa é a maneira do cristão. Desse jeitinho. Aí então, ele disse: ainda que sendo filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ele era o primogênito que dava sequência à linhagem de uma família do pai. Ele foi o primeiro que entrou em cena, foi o primeiro que sofreu, o primeiro que padeceu, o primeiro que chegou ao amadurecimento, foi o primeiro que foi colhido, ceifado. E voltou, ele é o primeiro em tudo. E agora, ele habita nos seus irmãos. Ele está ensinando agora através de cada um de nós. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso mestre. Ele já passou por tudo isto. E agora ele está ensinando a cada um de nós como devemos passar também. Ele já fez todas essas coisas. Agora ele está ensinando como nós devemos fazer. E tem uma coisa: os seus irmãos em Cristo, eles não vão contra, eles obedecem a palavra de Deus, obedecem a palavra de Deus. Aqui eu disse esses dias atrás, eu falei assim: ninguém vai assentar no trono ali com o Pai naquele dia, se ele não viveu a palavra. E eu disse: essa palavra, essa mensagem é vida vivida. É vida vivida. Vale a pena você percorrer todo o seu caminho correto, em submissão à palavra. Não importa o que vai, o que vem, ou se você tem que sofrer, ou se você tem que ficar sozinho. Mas fiquem sozinho com Deus, porque amanhã você estará com Ele lá. Você fica dando valor a essa carne, esse homem de fora, não adianta. Depois você pode jejuar, você pode orar, você pode clamar, você pode viver uma vida santa, você pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, não vai adiantar diante de Deus. Você tem que viver a palavra. Pois bem, não haverá uma só pessoa que se assentará no trono do Senhor Jesus Cristo, sem que tenha vivido esta palavra. Esta palavra. Deus nos ajude. Você sabe que às vezes você tem um tempo de infância, criança, infantil, vamos chamar assim, adolescentes, é uma idade da irresponsabilidade, e eu estou falando espiritual, não fisicamente, e eu torço que essa época que você esteja passando, ela esteja mesmo na sua vida passando, o seu caminho tortuoso, até chegar ao lugar do seu amadurecimento, que é o batismo do Espírito Santo. E que você esteja enquadrado, empenhado dentro desse plano de redenção. Porque na verdade, irmãos, é difícil. O apóstolo Paulo diz: por isso eu reduzo a mim mesmo. Reduzo a mim mesmo, a minha própria vida, ser submisso. Ele diz: para que eu pregando a muitos, naquele dia eu não venho ser reprovado.
Você pensa que aquilo dali era Paulo falando? Que ele era Cristo em Paulo. Era Cristo em Paulo. É por isso que às vezes nós rendemos-se por completo os nossos direitos, porque é um direito de cristão, é render os seus direitos, é sacrificar a sua própria vontade, os seus próprios direitos, porque aí você está provando que você é ovelha, está deixando o seu pastor colocar você no cepo e tirar todo o direito de uma mulher imunda, todo o direito de um homem imundo, um homem carnal, uma mulher carnal. Como um brasileiro, como uma brasileira que gosta do paganismo, gosta do mundo e das coisas do mundo. E aí então, quando você deixa Cristo viver em você, você está vivendo a palavra. Vivendo a palavra. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus, nada disso lhe dará o privilégio de assentar naquele trono. Nada. Aí vem com aquela carinha de santo, né? Me desculpa. Eu me arrependi. Eu jejuo. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu oro. Você tem que viver a palavra. Porque quando você vive a palavra, não é você que vive, é ela que vive em você. E se ela vive em você, por que você vai jejuar para viver a palavra? Para que você vai jejuar para ser uma boa ovelha do pasto de Jesus? Pois se a palavra vive em você. Quando aqueles fariseus, eles chegaram a Jesus, e disse: por que os discípulos de João e até os fariseus muitas vezes jejuam e os seus discípulos não jejuam? Eles: por que os filhos das bodas têm que jejuar quando o esposo está com eles? Por quê? Se o esposo está com eles, não precisa. Se o Espírito Santo está em você, ele vive através de você a palavra. Você não precisa sacrificar nada, se mutilar, se maltratar, se machucar. Ele faz tudo por você. Eu não estou dizendo que você não vai jejuar. Isso é um problema seu. Não é mesmo? Mas é isso daqui. Eu não estou atrás de jejum, eu não estou atrás dessas coisas. Eu quero é que Cristo viva em mim. É isso que eu quero. Por isso eu me reduzo os meus direitos, sacrifico os meus direitos, para não sacrificar os de Deus. Os meus não prestam, mas os dele é eterno. Agora as pessoas: não, eu não posso ir na igreja, eu não posso. Uma preguiça, dorme mais do que a cama. Tem uma preguiça de estar aqui ouvindo um sermão desse. Tem uma preguiça de se assentar aqui e ouvir a palavra. A menos que tenha os seus interesses próprios, seus interesses secundários, aí faz isso. Mas eu vou dizer a vocês, é a minoria. É a minoria. Então ele disse: suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus, nada disso lhe dará o privilégio de se assentar-se naquele trono. Será concedido somente à noiva. Noiva, palavra. Isso é a irmã Brana falando. Eu creio muito, irmãos. Eu creio muito na minha fé
e nos atos que ela produz na minha vida. Eu creio que os meus atos não são os meus atos. Se eu recebi o Espírito Santo em tal tempo, até hoje o Espírito Santo nunca me abandonou, então a cada decisão que é tomada por mim é o Espírito Santo que toma. Não é as minhas obras, é a dele. As minhas não valem nada. Contudo, não é as obras que salvam, mas a sua fé sem as obras não vale nada. E as suas obras sem fé também é morta, não vale nada. Então tem que ser Ele que faz através de você. Assim como o trono do rei é compartilhado com a rainha, porque ela está unida a ele, assim também somente aqueles que são dessa palavra, assim como ele é dessa palavra, compartilhando daquele trono. Recorde que temos mostrado claramente, através de todas as eras, que assim como Adão e Eva caíram, porque deixaram a palavra, assim também a era de Éfeso caiu, por desviar-se igualmente, ligeiramente da palavra, até que com cada era continuando a se afastar. E temos um repúdio final da palavra pelo sistema mundial de igreja, e esta era de Laodiceia termina num total apagamento da palavra, fazendo com que o Senhor se retire do meio. Ele acha-se fora, chamando os seus, que o seguem pela obediência à palavra. E após uma curta e poderosa demonstração do Espírito, esse pequeno grupo, acossado e perseguido, irá estar com Jesus. Eu digo, vale a pena deixar tudo e se agarrar na palavra. Eu deixo tudo, irmãos. Eu já deixei. Fica agarrado no mundo, nas coisas do mundo, envolvido com essa sociedade imunda, podre, nojenta. Vivam em obediência àquela palavra genuína. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos livra de toda a influência maligna. Amém. Nós vamos, eu acho que nós temos ainda até o final das 7 eras, a última era, nós ainda tem 3 cultos, mais 2 cultos, baseado nela. Nós vamos cantar e nós encerraremos. Vamos cantar o 278, os guerreiros se preparam. Guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão e avante os levará. A milícia dos remidos marcha e luta. Que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, com a luz
e previsto na frente me encontrei até que eu possa ver na glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatei contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que possa ver na glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama. Peleja contra o meu tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna certa. Com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
dos vencedores. São poucos, dá para contar de dedos. Como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma, nos dias de Abraão, nos dias de João, nos dias de Zacarias, e assim por diante. É também nesses dias. Muito pouco. Deus nos ajude. Deus nos dê graça suficiente, né? Com as nossas cabeças inclinadas, Pai Celestial, leva-nos em paz, protege-nos e nos guarda de todos os males deste mundo, da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e das soberbas da vida. E assim, Senhor, aprender contigo que é manso e humilde de coração, para que possamos encontrar descanso para as nossas almas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Aprender com Jesus. Aprender com Jesus. Não com fulano, com ciclano, com beltrano. Não, com Jesus. A palavra. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Somos um dos tais igrejas. Amém. Então temos uma casa naquela cidade. A minha casa humilde aqui não é como as outras que às